Olá, seja bem-vindo a mais um programa Terceiro Setor aqui na Rede Alesp. Hoje, no mês de março, mês das mulheres, vamos falar de uma ONG, a ONG Fala Mulher, que luta aí pela violência contra a mulher, o combate da violência contra a mulher. Eu recebo aqui a gerente de serviços da ONG, a Suzane Marie, e também a Zilda Novaes, que é gerente de serviços da ONG Fala Mulher. Sejam bem-vindas à Rede Alesp, né? Obrigada. Vamos começar explicando quando foi fundada a ONG, qual que é o principal objetivo? A ONG foi fundada em 2014 para atender as mulheres que sofriam de violência doméstica, que sofrem ainda, né? Então, foi em fevereiro de 2014. Fevereiro de 2014. Qual é o trabalho que vocês desenvolvem? Quais as etapas desse trabalho, né? Acredito que vocês tenham começado em 2014, né? Com uma estrutura e hoje vocês devem ter outra. Eu queria que vocês contassem um pouco do histórico. Então, nós iniciamos com um trabalho com mulheres que sofriam violência doméstica e, a partir daí, né, tinha um trabalho acoplado com mulheres em situação de prostituição. E de lá para cá a gente veio evoluindo, né? Foi criando esses serviços, né? O primeiro serviço foi o CISM, o Centro de Defesa da Mulher, na região central. Depois foi expandindo para a região, para as outras regiões, na norte e agora na oeste. Então nós temos 2 centros de defesa para mulheres em situação de violência, 2 abrigos para mulheres em situação de risco e 4 serviços que chamam-se NPJ, serviços que atende toda e qualquer violação de direito. Agora, quais as demandas principais que aparecem lá? Geralmente é briga doméstica? Quais as demandas maiores? Nos centros de defesa, para onde a gente atende as mulheres, a demanda é variada, mas a maioria já sofre violência há muitos anos. Então, acontece uma situação onde a mulher está querendo cessar, né, a violência, sair dessa situação. Agora, é interessante, quantas unidades vocês têm hoje? Então, são 8, né? 8 unidades. 8. 2 abrigos. Em que locais? E como elas funcionam? Então, qual os a estrutura abrigos de são cada de uma delas? sigilos, né? Tá. A gente não divulga o local. Claro, porque vocês levam as mulheres em situação de perigo. De risco, né? Então, os 2 a gente não divulga. Mas esse abrigo, ele tem capacidade para quantas pessoas? 20 pessoas. 20 pessoas, incluindo os filhos. Vocês podem atender 40 mulheres com os filhos junto. Não, 20 mulheres com os filhos. Exato, em cada um deles, ou não? Não. Nos 2? 20 pessoas, 20 incluindo pessoas. as crianças. As crianças. Tá? Então, são 40 vagas. 40 vagas, dos exato, 2. Exato. E temos 2 centros de defesa para mulheres em situação de risco, um na Casa Verde e outro no Butantã, que é CDCM, e temos 4 NPJ, que é o Núcleo de Proteção Jurídico, Social e Apoio Psicológico, que está acoplado dentro de um CREAS da Prefeitura. Sim. E lá a gente atende toda e qualquer violação de direito, desde abandono por idoso, abandono para criança, pessoas em situação de rua. Então nós temos Então não é só mulheres, pessoas em qualquer tipo de vulnerabilidade, elas podem procurar a ONG, né? Exatamente. Entendo. Cada serviço tem as suas especificidades, né? Então, o Centro de Defesa é para mulheres, a gente atende o convênio para 100 mulheres por mês. Esse convênio é com a Prefeitura de São Paulo, de é isso? São Paulo, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, vocês até 100 mulheres em situação de vulnerabilidade, não obrigatoriamente violência doméstica, né? Outros tipos de violência também, né? A gente é para as mulheres em situação de violência doméstica. Pode ser também... O foco é esse. Mulheres que sofrem algum estupro também a gente atende. E como é que funciona, né, o processo a partir do momento que elas te procuram? O que vocês oferecem para elas? Acredito eu que apoio psicológico, jurídico, mas conta detalhadamente como funciona esse processo. Então, primeiro ela é acolhida, né, dentro da demanda dela. Nós temos uma equipe multidisciplinar, que é uma advogada, formada por advogada, assistente social e psicóloga. Tá. Então, uma pessoa da equipe vai atender ela e ouvir a história para entender o que ela necessita.
Além disso, nós temos uma parte que é de convivência. Então, tem oficinas, tem grupos, tem atividades para elas trabalharem essa questão da violência, os laços, né, que elas vão criando entre elas também, que é importante. Agora, sem dúvida nenhuma. Aí vocês também oferecem a orientação, vocês devem procurar uma delegacia para a mulher, ajudam elas a procurar a medida protetiva, que nesse caso é importantíssimo, sim, né? exato. Como funciona isso? Bom, quando ela conta a história dela, muitas vezes ela sofre violência há 10, 15, 20 anos. Então é muito difícil para a mulher né, denunciar o companheiro, né? Porque é a pessoa que ela tem uma relação, tem filhos, tem né, teve um momento que ela amou esta pessoa. Então, agora, dentro disso, é importante eu fazer uma questão. Você acha que as novas gerações elas estão mais atentas à violação? De repente, numa geração passada, a mulher ela aguentava por anos essa violência sem denunciar, e hoje não. As pessoas mais jovens já têm uma conscientização maior em denunciar. Vocês acham que isso acontece? A mulher de uma geração passada, um pouco mais velha, ela sofre mais com isso? Vocês acham ou não? Eu acho que a jovem pode ser que ela procura ajuda mais rápido, né? Só que a violência dela acontece também no namoro, né? A tal relação abusiva, né? Que nem sempre a pessoa sabe diagnosticar se realmente é certo ou errado, né? Exato. Então, essa violência, ela né, acontece no namoro também. É legal a gente explicar para o telespectador da Rede Alerj o que seria uma relação abusiva. Qual que é o conceito? Vocês conseguem exemplificar? Eu acho que quando a pessoa tenta controlar a outra. Então, por exemplo, olha o celular para ver quais mensagens que ela recebe, controla as roupas que ela usa, controla as amizades que ela tem, onde que ela vai. Tudo isso é uma violência psicológica. Você acha que as pessoas têm tendência a ser permissivas a esse tipo de relação? Sim, porque elas acham que isso é uma maneira de proteger, de dar atenção para ela, entendeu? Estar preocupado comigo. Então, mas não é sempre e onde assim. se perde o controle na visão de vocês que já têm essa experiência? Eu acho que... Porque o começo de qualquer relacionamento é tudo bonito, exatamente. Né? É tudo legal. Quando você acha que o telespectador que está nos assistindo, as mulheres principalmente, devem acender uma luz e falar, olha, deixa eu ver isso de uma forma mais ampla, porque eu posso estar numa relação abusiva. Eu acho que como a questão da violência ela é mais conhecida, tem muito mais a visibilidade hoje, as mulheres vão começar a olhar isso, os sinais da violência, eu acho que eles têm mais acesso, né, hoje. Então, talvez percebem isso. Quando ela começa a não concordar, né, o dizer, não, para de olhar meu celular, é lá onde vai ter os conflitos, né, e começa a ter as violências, talvez mais verbais, mas pode se tornar física, até né, mais graves. Agora, é interessante nesse ponto, porque é o que você falou. A relação pode ser abusiva e não existe a violência em si, né? Exato. Então, mas isso é psicológica. Mas é psicológica, né? Exato. E acho que todo tipo de violência, ela começa pela violência psicológica, né? Exato. E depois vai se aprofundando e pode dar numa coisa pior. Agora, quantas mulheres por mês vocês atendem? Vocês falaram que o convênio, né, é 100 mulheres. Chega nesse número, acontece mais atendimentos, menos? Sempre mais, né? Mais. A demanda é grande na cidade de São Paulo, né? Exato. Vocês conseguem aí um gargalo de até quantas pessoas a mais, em média? Depende, varia, né? Porque depende da região, né? Tem região que é mais populosa, né? É mais vulnerável, né? Quanto mais periférica, mais vulnerável, né? Não que não exista nas regiões mais avançadas. Porém, nas regiões mais com poder aquisitivo maior, é mais uma violência velada, né? Não é tanto. Eu, por exemplo, trabalho na região de Pinheiros, né? Em Pinheiros, na região de Pinheiros. Teoricamente, não tem, né? é uma classe social mais alta, sim, né? Mas quando os problemas aparecem, sim, são maiores também, e é difícil
aparecer, entendeu? Enquanto na região periférica, a gente tem é mais fácil ter um centro de defesa onde ocorre aparecer mais mulheres querendo orientação, querendo saber como fazer, de que maneira fazer. Você acha que a demanda é maior pela classe social, de repente, pessoas um pouco mais estudadas, tal? Você acha que isso faz alguma diferença? Não. A classe social, não. Não. Você acha que a violência ela é em todas as classes? Ela é em todas as classes. Entendo. É que na classe ou de repente, vamos supor, a pessoa que pode pagar por uma assistência vai na assistência particular e não na pública. Exato. Pode ser isso. Até mesmo para não se expor. Para não se expor. Né? Para não se expor. Para não virar estatística. Isso, também. Entendo. Né? E aí a gente sente isso, né? Que na região periférica a gente tem maior demanda do que na região central, onde o poder aquisitivo é maior, né? Existe a violência, não vou dizer que não existe, existe, porém velada. Você acha que é velada, que então é uma violência meio camuflada. Isso, que ocorre nas casas, nos seus apartamentos, porém não é divulgado, né? Porque ela não vai da delegacia fazer um boletim de ocorrência contra um empresário que é bem sucedido. Isso ocorreu, já que a gente já atendeu mulher de delegado, de policiais, porém é menos. Né? Se torna menos por conta da... Agora, em alguns casos que vocês recebem lá, você acha que de repente a conversa, o diálogo entre as partes pode ter uma solução, pode ser resolvido? Existem casos que chegam lá que vocês falam, dá para resolver, ou os casos que chegam já são extremos? Eu acho que existe a possibilidade, só que nosso propósito não é de fazer conciliar. isso, de conciliar. Porque nós não atendemos os homens, né? Então, né, o judiciário tem esse papel, essa tentativa, né, de reconciliar e tudo mais. Então, esse é o trabalho deles, né? Agora, qual o estado, né? O estado que eu falo principalmente é psicológico, que essas mulheres chegam à ONG? São muito fragilizadas, né? Tem baixa autoestima. Você acha que elas chegam a acreditar que o problema está nelas e não no agressor? Sempre. Sim, claro. Isso é uma tendência. Sempre. Deve ter feito algo para provocar, né? Porque isso que ela escuta. E como vocês fazem para recuperar essa autoestima, recuperar ela, né? Porque realmente se ela chega nesse estado, né? De repente até achando que o problema está nela. Como funciona esse processo de recuperação? Porque não é um processo fácil, né? Exato. Então, a início, ela chega, é acolhida, né? A gente ouve todo o contexto, né? O contexto de violência nela. Após isso, a gente já encaminha ela para orientação jurídica, para os trâmites jurídicos, né? O que fazer se já tem boletim, se não tem. A delegacia, ela está antes de vocês ou é um processo que vem depois? Depende, né? Ambos. Na maioria dos casos, primeiro eles procuram vocês. Depois vocês orientam, olha, é uma queixa que você tem que dar na delegacia, porque você precisa de uma medida protetiva, etc. e tal, né? Porque tem muitos que já chegam com o boletim realizado, porém não geralmente orientada. Essas, eu não sei se eu estou enganado, mas foram vítimas de agressões mais pesadas, né? Tipo, sei lá, apanharam, etc. e tal, ou não? Ou às vezes já chegam com boletim. A violência psicológica é ameaça, às vezes é ameaça. Ele não... não era uma violência física, mas uma ameaça. Eles fazem BO por causa disso também. Em pleno século XXI, é muito interessante a gente ter problemas assim ainda com questões de ameaça e violência psicológica, né? Com as pessoas teoricamente, né, cada vez mais sendo esclarecidas, né, do que pode e o que não pode fazer, né? Mas eu acho que não houve um avanço, né, por conta que antigamente ela não tinha onde recorrer. Né, hoje tem as delegacias especializadas para mulheres que sofrem violência doméstica. Não que você não possa fazer em qualquer delegacia. Podem fazer em qualquer delegacia, porém, tem as especializadas que já tem lá toda uma equipe que já conhece a questão da violência e consegue fazer esse boletim de ocorrência, dar toda a orientação e encaminhar ela para um CDCM para acompanhamento, onde vai ter a acolhida, a escuta, encaminhar para o advogado, dar toda a orientação, se tem boletim, se não tem, o que fazer, se já tem ou não tem. Se ela estiver em risco, a gente faz toda uma articulação na rede para que ela vá para um centro de acolhida de sigilo, se ela estiver em risco iminente. E logicamente, vai com as crianças. Se ela for lá sozinha e não tiver como pegar as crianças e pegar
Os pertences, depois dela estar lá, a gente articula com a GCM, aí ela vai, retira os pertences e vai para esse local de sigilo. Agora, como que vocês, né, o que você falou, a mulher, ela procura às vezes com os filhos, né? E qual que é a estrutura e a demanda, aliás, conforme a demanda das crianças? Vocês têm um apoio para as crianças também? Sim. Porque lógico que elas são tão vítimas quanto a mãe, ou até mais, né? Porque elas estão... E como é esse tratamento com as crianças? A gente tem essa rede socioassistencial e de saúde, né? E quando ela vai para o abrigo, ela também vai ter todo esse aparato, inclusive as crianças também. Agora, como é que vocês fazem essa triagem? Ah, vai para o abrigo, é necessário? Pode ficar quanto tempo? Existe um prazo? Como faz para renovar esse prazo? Acho que são dúvidas que aparecem que são interessantes, né? É importante, o que a gente procura saber? Se o risco iminente de morte existe. Porque é por isso que existe o abrigo. Se ela não tem uma rede de família, de pessoas onde ela pode ser acolhida, o abrigo é o melhor lugar para ela. Porque o objetivo do abrigo é de dar segurança para ela, né? Então, Agora, como, né, a mente humana é tão perigosa, como vocês conseguem avaliar se existe mesmo o risco de morte ou não? Porque às vezes a mulher ela sofre a violência, né? E de repente ela pode estar na mão de um psicopata, né? Não só do abusivo. Como vocês fazem essa triagem? O comportamento que ele tem, né? Se ele usa uma faca, se ele ameaça com algum objeto, uma arma. Histórico, né, de violência. Tem uma arma debaixo do travesseiro. A gente, né, percebe, né, tenta de entender qual é o risco mesmo. Se ele já usou uma arma contra ela, ou se ele tem acesso. Tem a questão da violência cruzada também, com o uso de drogas, de tráfico. Tudo isso é avaliado. Agora, muitas mulheres, né, e eu já vi casos até com jornalista na minha carreira, às vezes elas ficam no relacionamento por não ter condição de se manter sozinha, ser dependente financeira do marido, e vocês estamos aí numa época onde a maioria das mulheres também já trabalham, já tem a sua independência, etc e tal. Mas eu percebo que isso é um fator. Às vezes tem medo de largar a relação que é abusiva, que o marido de repente tem problema com álcool, etc e tal. Por quê? Porque depende financeiramente. Qual que é a essência para melhorar essa situação? De repente qualificar essas mulheres. Você tem algum planejamento em relação a isso, o trabalho de vocês? Sim, nosso trabalho de oficina, por exemplo, é de geração de renda. Existe também um programa pelo judiciário que chama Tem Saída. Mulher é encaminhada para o GIVID, que é o Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica, no Fórum, onde eles dão encaminhamento para essa mulher. Ela vai para o CAT, onde tem empresas que se aderiram ao programa, como Magazine Luiza, Sodexo, são empresas Carrefour. Privadas que são parceiras, Exato, é isso? Exato. Então, eles têm vagas para essas mulheres. Entendo. Então, o ideal seria dela poder, né, ter uma vaga nesses lugares, né? Mas isso acho que faz parte também do processo de recuperação da autoestima da mulher. Totalmente. Né? Porque às vezes ela está tão afetada naquela relação que ela não consegue trabalhar, não consegue desenvolver, né? Mal consegue criar os filhos, né? Então acho que tudo passa pelo apoio psicológico, né? Sim. E não somente, quando você fala na questão assim, de que da questão financeira, que ela fica com esse companheiro, permanece com ele por conta da questão financeira. Às vezes não necessariamente. Às vezes é emocional, às vezes ela tem uma dependência. Pensa nos filhos e aí vai. Porque tem uma relação muito próxima, que esse companheiro gosta dele, o ama e não consegue imaginar sem ele, mesmo sofrendo a violência. Né? A questão de depender dele mesmo. Acho que às vezes o amor ele passa por cima de tudo isso. Também. A mulher também, ela fica dependente da e quando você relação. acha que é o limite, ela fala, não dá. É quando ocorre agressão física nesses casos?
Às vezes isso perpétua por anos, igual ela falou, Como por ela anos. me falou, 25 anos. Por tem um caso anos, desse, né? né? E aí ela vai 40. achando que ele vai melhorar, que é possível ele melhorar, né? Às vezes a questão do alcoolismo, às vezes tem questão da violência cruzada, a questão de drogadição, né? Do álcool, da drogadição. Mas ela acredita que ele vai mudar. Foi só essa vez e ele prometeu que não vai fazer mais e aí ela dá mais uma chance, aí fica mais uns 6 meses, um ano, aí retoma que é a fase da lua de mel. E aí ele volta a ter a primeira empurrão, novamente a agressão, aí ele promete que não vai fazer mais e assim sucessivamente. Então ela fica anos nesse ciclo vicioso. Agora você acha, né? Eu não sei se você tem estatística, mas de pessoas que voltam e resolvem o problema e vivem felizes, existe um número muito pequeno quem chega a procurar um auxílio de vocês que realmente consiga se reerguer no tratamento psicológico e de repente voltar para aquela relação. Você acha que que existe possível, isso? é possível, já ocorreu, né? Tá. Porque ela se empodera, né? Ela se fortalece, se empodera. E aí ela muda a postura no relacionamento, que exatamente. faz com que o relacionamento... Exatamente. É ela que começa a pôr limites. Limites. Entendo que, na verdade, eu acho que isso que é necessário. É possível. Sim, exato. Já aconteceu. Entendo. Deve ser uma faixa E pequena, né? Mas acontece. Acontece. E o nosso trabalho não é de maneira nenhuma separar essa relação, né? É de que ela entenda... É porque nós estamos falando de uma família, né? Uma família. Então, o que puder ser feito, né? Exatamente, né? O trabalho nosso é para que ela se reconheça como mulher, como cidadã de direito e que ela não tem que passar por isso. Ele é o companheiro dela, né? E para que ele a respeite e viver numa convivência com os filhos, com ele, normalmente. Então, o trabalho da gente é para isso, não é para separar, não, vou lá porque eu vou me separar dele. Não, é uma consequência. Se mais para frente ela decidir que não quer... Você acha que a gente vive hoje numa sociedade ainda, estamos no século XXI, ano de 2020, mas é uma sociedade machista, na opinião de vocês? Sim, Totalmente. Você acha que mesmo com todas as evoluções, as mudanças de pensamento, é uma sociedade machista? Nós sabemos disso, né? Nós somos Até mulheres, as mulheres são machistas. Sim. O pensamento que o gênero masculino tem que superar, né? Ser superior. É o provedor, tem esse poder, né? Aquela provedor. relação... E mesmo com as mulheres trabalhando. E na visão de vocês, como se muda isso? É o tempo, é a geração? De repente a gente fala assim, meu pai era de um jeito, eu sou desse, meu filho... Você acha que tem a ver com as gerações que vão se oxigenando, pensando numa forma diferente, mudando as atitudes, acho ou que é não? um trabalho de conscientização mesmo, sabe? De formação, de conscientização, chamar essas mulheres para discussão, para que elas entendam que elas são mulheres, são pessoas e que ela não tem que ficar debaixo do pé desse companheiro. Ela tem que andar lado a lado com ele, não embaixo do pé dele, né? Então, eu acho que é uma questão de consciência, de trabalho, de formação, de informação, o tempo inteiro, entendeu? Para poder... Você acha que nesse contexto, as novas gerações, elas têm uma tendência a se adaptar melhor a isso? Sim. A gente acredita nisso, né? Eu acho que a cultura está mudando também, né? Está na mídia, né, essa questão, e eu espero que mude, né? Com certeza. Mas é a mulher também que educa os filhos, né? Exato, principalmente. Exato. Então, a mãe da família também tem que mudar, né? Não só favorecer um filho masculino com o menino... mas tem que tratar os dois iguais. Mudança, né? de pensamentos e até na própria criação, na própria conscientização, porque é o que você falou tudo. Toda a informação, né, que a criança e o adolescente recebe, primeiro vem dos pais, né? Depois da escola e depois da sociedade aí fora, que hoje a informação é muito rápida, né? Verdade. Tem que ter essa conscientização para a mulher, para que ela tenha essa formação, para ela dar essa educação para os filhos, para isso não se repetir. Né? Porque a minha geração antiga foi a minha mãe, a mãe dela, a minha mãe, e hoje eu eduquei minha filha de uma outra maneira, totalmente diferente da que eu fui educada. Nós vamos para o intervalo nesse programa Terceiro Setor, que hoje fala da ONG Fala Mulher, né? Uma ONG que protege aí as mulheres em vários pontos da capital paulista. No mês da mulher, a gente faz esse programa especial aqui na Rede Alesp. Eu vou para o intervalo, já eu volto.
Estamos de volta com o programa Terceiro Setor de hoje, mês das mulheres, março, e a gente fala hoje da ONG Fala Mulher, que realiza um trabalho na cidade de São Paulo em defesa das mulheres que sofrem violência, principalmente doméstica. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp a Suzane Marie, que é gerente de serviços da ONG, e também a Zilda Novaes, também gerente de serviço da ONG. Sejam bem-vindas a este segundo bloco aqui na TV Alesp. Vamos tocar no assunto, né, que a gente comentou por alto no primeiro bloco, mas eu acho importante a gente ressaltar que a dependência econômica, e eu quero que vocês falem um pouquinho dos trabalhos que vocês fazem nas oficinas, né, para qualificar as mulheres, para gerar uma forma de desenvolvimento econômico dessas mulheres e também até da parceria que vocês têm com o Sebrae. Também acho importante a gente destacar, né, para que façam que essas mulheres vítimas de violência, elas possam aí ter um desenvolvimento econômico e a sua independência financeira. Vamos começar falando disso, então. Então, nós temos 3 oficinas, 3 frentes de oficina de costura, de TA, bijuteria e papelaria, né? E os 3, o objetivo é de aperfeiçoar essas habilidades, né, para que a mulher pode gerar a sua própria renda, né? O curso é de 9 meses, onde tem o início, o intermediário e o aperfeiçoamento. Então, ela vai aprendendo as habilidades, né, com o passar do tempo. Fala do Sebrae, Zilda, você tem... Importante essa parceria com o Sebrae, né, que fomenta o empreendedorismo no estado de São Paulo, no Brasil, né? Então é importante... É uma parceria que iniciou, não me recordo, mas pelo menos um ano, né? Inclusive foi até uma que também foi sobre, que teve o projeto Tem Saída, né? Eles fizeram uma parceria com esse projeto Tem Saída, com esse objetivo, né? De colocar as mulheres se aperfeiçoarem. Eles fazem a seleção das vagas e encaminha essas mulheres para as vagas, e lá ela faz o aperfeiçoamento para verificar se ela tem aptidão para aquilo, porque às vezes ela não sabe fazer nada, né? E aí ela vai lá com esse objetivo de aprender para ser inserida ou ser inserida no mercado de trabalho, ou ser reinserida, que às vezes ela já trabalhou em algum momento, ou às vezes nunca trabalhou, não sabe nem por onde começar, nunca teve uma renda. E o Sebrae tem feito essa parceria com a gente, com o projeto Tem Saída. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta curiosa dentro desse contexto que a gente está explicando de dependência econômica e que é um fator muito amplo, né? Mulheres que de repente têm sua independência financeira através do trabalho, vocês têm demanda, procura de mulheres nessa situação, ou geralmente são mulheres que dependem do companheiro para tudo? Qual que é o cenário? Nós temos mulheres que têm total, trabalha, tem o seu salário, e às vezes o salário é até controlado por esse companheiro. Entendo, até né? nisso até ele gera o abuso, né? Exatamente. Então, tem mulheres que trabalham, né? Até anos atrás, que já iniciei esse trabalho há um tempo atrás, muitos anos atrás, que a mulherada não trabalhava, dependia desse companheiro. E hoje não, hoje a gente tem percebido que tem mulheres que já trabalham fora, independente da profissão, né? Se ela é doméstica, se ela trabalha em supermercado, se ela é caixa, se ela é vendedora, não importa. Mas que ela trabalha, tem o salário dela, porém, às vezes, ele administra esse dinheiro dela. Ou ela usa esse dinheiro todo para casa, porque ele é o companheiro, é o agressor, e também não tem essa responsabilidade com a casa. Porque temos mulheres também que a gente atende, que é a mulher que é o provedor. É o arrimo da família, e mesmo assim ela sofre a violência. Violência. Pega o dinheiro, ele não cumpre com as obrigações, né? Tem muitas mulheres que é arrimo de família. Exato, e é um fator interessante, né? Nesses 16 anos de ONG, vocês chegaram a atender aí 25 mil mulheres, né? Cerca de 800 mulheres no abrigo. Existem casos, por exemplo, que vocês aconselham as mulheres a ficar no abrigo e elas não querem, e às vezes não tem nem para onde ir? Tem alguns casos assim?
Sempre. Muito. Sempre é muito? É muito recorrente? Eu acho que sim. Porque no abrigo tem quero dizer controle, né? Um acompanhamento. Uma disciplina. Na disciplina, tem horário. Tratamento psicológico, para o apoio às crianças e tudo mais. Exato, tem um controle, né, de horário, né? Tem um horário para as refeições, um horário para tomar banho, tem um horário para, né, estudar, assistir TV, essas coisas. Então, ela não tem a liberdade da casa dela. Né? Entendo. Então, tem situações onde, né, realmente de pobreza, né, onde a mulher está sofrendo por causa de uma pobreza muito grande. Recentemente saiu do abrigo, né, grávida de 4, 5 ou 6 meses, com 3 crianças pequenas. Nossa, quer dizer, era o quarto filho. E aí ela quis sair, não quis ficar. Então, isso é muito, muito comum. Mas e aí, ela voltou para o marido ou... A gente acha Acredita que sim. Que sim. Vocês também não têm a estatística depois, né? Não, às vezes a gente faz contato com a família, mas nesse caso acho que não tinha essa possibilidade, né? Mas fazemos contato com a família para dizer, ela está voltando, né? A gente pede para a mulher informar onde ela vai ficar. Claro, até por uma questão de proteção mesmo, né? Porque ela pode voltar e sofrer a violência, né? De novo, E é uma maneira da gente ter uma noção de onde ela vai, né? Não que nós fazemos o contato, mas um centro de defesa próximo da onde ela vai pode continuar o acompanhamento. Não deixa de ser uma obrigação social, né? Sim, você exato. continuar monitorando, né? Porque As às vezes tem filhos também envolvidos, né? Então avisamos o conselho tutelar. Porque aí vai uma outra pergunta, né? Vocês devem ter alguns casos de mulheres, por exemplo, que têm problemas com o marido, mas de repente tem problemas também com drogas, alcoolismo. Como funcionam esses casos? Bom, se ela precisa de um tratamento e ela quer parar de usar essas substâncias, ela é encaminhada para o CAPS de álcool e drogas, né? Então, isso não impede dela ir para o abrigo, só que ela tem que aceitar de fazer um acompanhamento, né? Exato. Mas são alguns casos, são muitos casos, como é que funciona isso? A gente não tem muita demanda nesse perfil, né? Dependente existe, acho que difícil de dizer quantas número, né? Mas não são muitas não, assim, exagerado não. Importante, né? A gente vê hoje, né? O governo do estado tem vários projetos, nossos deputados aqui na casa também sempre apresentando projetos que viram lei em defesa da mulher. Temos deputados que têm essa bandeira, né? Como a gente tem evoluído na visão de vocês em termos de políticas públicas, né, em proteção à mulher? Eu acho que tem uma tentativa, né, tem tido várias, desde que a Lei Maria da Penha existe, né, são mais de 12 anos, 13 anos. Acho que o marco foi a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, né, que começou. Mas acho que teve mudanças durante esse período, né? O último foi sobre o divórcio. A mulher pode pedir o divórcio imediatamente, que eu acho que é um avanço, né, para ela, porque facilita, né? O que é difícil para essas mulheres, acho que, né, de ter que ir em vários lugares para pedir ajuda, né? Eu acho que um dos avanços, né, que eu participei a semana passada foi sobre a Casa da Mulher Brasileira. Exato, isso é interessante. Eu estive na Casa da Mulher Brasileira há uns 10 dias fazendo uma matéria com o deputado Tenente Nascimento. Depois eu vou até passar esse vídeo aqui no telão, porque é muito importante essa matéria. Nós vamos assistir aqui nesse terceiro setor, e eu percebi que eles têm uma estrutura excelente, porque eles têm uma demanda para receber, eles já têm a delegacia lá dentro, já tem, né, a defensoria pública, praticamente a mulher pode sair de lá
com a medida protetiva e, além do mais, tem o abrigo, tem assistência. Quer dizer, foi um projeto, foi muito interessante vocês tocarem nisso, porque eu visitei aqui na região do Glicério, em São Paulo, a Casa da Mulher Brasileira. Gente, ela tem uma assistência integral. Eu acho que, né, se ela precisa do Ministério Público presente, tem o psicossocial, pessoas que podem ouvir a questão. Eu percebi que a juíza, o MP, a defensoria conta muito com isso, né? Então eles trabalham em conjunto. No nosso serviço, por exemplo, nós temos esse apoio. O Fórum do Butantã é maravilhoso também. Então, qualquer demanda que nós temos, eles atendem também, né? Porque a delegacia é mais complicada, mas a gente tenta trabalhar junto com as o governo delegacias. do estado tem desenvolvido algumas delegacias novas, né? Até 24 horas em defesa específica, que nós em defesa da mulher. Exato. Só tínhamos uma em São Paulo, né? A primeira delegacia da Casa da Mulher Brasileira, ela funciona 24 horas. Então, alguém precisando, ela pode ir nesse lugar. Hoje seria o primeiro recurso, a gente está aqui para prestar serviço, é um programa de utilidade pública, então vocês aconselham, quando a pessoa tem um problema, seja a hora que for do dia, de repente vai procurar a Casa da Mulher Brasileira em primeiro lugar. Com certeza. Ela pode, né? Sim, claro. Ela vai ser atendida com excelência lá. Interessante, né? É bom a gente prestar serviço, né? Então depois eu vou até pedir, agora vamos assistir no telão essa matéria que eu fiz lá na Casa da Mulher Brasileira com o deputado Tenente Nascimento do PSL, que é muito interessante, você vai acompanhar agora. A Casa da Mulher Brasileira de São Paulo chegou aos seus 100 dias de funcionamento no mês de fevereiro. O equipamento reúne serviços de acolhimento às mulheres vítimas de violência e escuta qualificada por meio de uma equipe multidisciplinar. Um alojamento provisório para até 48 horas, com capacidade para 20 mulheres e suas crianças. E que nesse período teve 80% de ocupação. A Casa da Mulher Brasileira é um espaço humanizado e integrado de diversos serviços de atendimento a mulheres em situação de violência. Então, nós vamos ter aí um espaço de mais de 3.500 metros construídos, onde nós vamos ter atendimento psicossocial, teremos aí atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher, atendimento do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, a Guarda Civil Metropolitana também envolvida nesse atendimento, para dar suporte e enfrentamento à violência contra mulheres no município. Dentro do espaço da casa, há uma delegacia de defesa da mulher com ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes relacionados à violência doméstica. Um posto do Ministério Público com atuação na ação penal dos crimes de violência. E outro posto da Defensoria Pública com orientação às mulheres sobre seus direitos e assistência jurídica. A presença do Tribunal de Justiça é responsável pelos processos de julgamento e execução das causas relacionadas à violência, além de um destacamento do programa Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana, para proteger as vítimas. A mulher aqui ela tem um atendimento completo, integral. Ela não é só atendida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela é atendida também por um grupo de psicólogos, de terapeutas. Aqui também há a magistratura, a Defensoria Pública. Então, daqui ela sai com todo o atendimento necessário. Não só da polícia, mas de todos os outros órgãos integrados. Então, por isso, há um diferencial do atendimento dela aqui na casa. Inaugurado em novembro do ano passado, foram registrados 2.023 atendimentos, com 194 medidas protetivas deferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Casa da Mulher Brasileira é a primeira no estado e a 7ª no país e tem como principal objetivo oferecer, em único local, todos os serviços de combate à violência e também proteção às mulheres. O funcionamento é de 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. Quando nós falamos de todos esses parceiros que estão inseridos nessa rede, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, a Guarda Civil Metropolitana, o próprio Direitos Humanos inserido nesse contexto, sentimos a falta da Polícia Militar. E quando o deputado faz essa proposta desse projeto para inserir a Polícia Militar nesse cenário, nós temos aí uma rede perfeita. A gente fechamos. Exato. Fechamos a rede. Fechamos a rede e conseguimos atender na integralidade, de fato, essa mulher.
O deputado estadual, Tenente Nascimento do PSL, visitou o espaço e destacou a importância dessas iniciativas do governo federal e da sua nova lei, a Patrulha Maria da Penha. A importância é a união de todos, o esforço de todos para que possamos realmente dar às mulheres que são vítimas de violência a condição jurídica, a condição psicológica, a condição social, enfim, todos unidos num bem comum, que é atender a mulher. Então eu estive visitando a Casa da Mulher Brasileira e fiquei aqui encantado com o atendimento da Tribunal de Justiça está aqui, a Delegacia da Mulher está aqui, enfim, todos temos uma ação psicossocial, psicológica para que as mulheres se sintam bem. Eu vi ali um atendimento às crianças, aonde elas, quando chegavam em uma delegacia, a mãe não tinha um amparo, não tinha para onde ir. Temos um albergue, um lugar onde possa ser atendida, onde ela vai ficar muito bem atendida e possa abrir o coração. O importante é que ela venha aqui e conte a verdade. E a Casa da Mulher Brasileira tem feito esse serviço. Quero aqui já ressaltar, doutora Cristina, e agradecer à Polícia Civil, que tem feito um trabalho brilhante, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana e o projeto Patrulha Maria da Penha, inserindo também a Polícia Militar nesse projeto, para que possamos ampliar e que venham todos conhecer o que é a Casa da Mulher Brasileira. O projeto foi aprovado já esse ano, foi para o governador sancionar. Hoje eu estive no Palácio, conversando com o governador, com o vice-governador, mais especificamente, para que possamos sancionar dentro do mesmo modelo que nós temos aqui em Suzano. O município de Suzano tem o Patrulha Maria da Penha, com os mesmos moldes, com as mesmas alternativas que temos aqui na Casa da Mulher Brasileira. E nós vamos expandir e mostrar a todo o Estado e que eles tenham realmente eficácia. Inserindo também a Polícia Militar, que já o faz. Localizada na rua Vieira Ravasco, 26, no Cambuci, região central de São Paulo, a casa dá acesso a serviços especializados que visam garantir condições de enfrentamento da violência, o fortalecimento da mulher e sua autonomia. São 3.690 metros quadrados de área total, espaço que garante o atendimento da rede de proteção à mulher ao concentrar os serviços essenciais, especializados e multidisciplinares de atendimento. Nas áreas comuns, as instalações incluem banheiros masculinos e femininos e adaptados para pessoas com deficiência, local de atendimento para crianças com brinquedoteca, áreas para refeitório, sala de reuniões, espaço multiuso, sala de espera e vestiários. Você acompanhou agora, né, a matéria que eu fiz lá na Casa da Mulher Brasileira com o deputado Tenente Nascimento do PSL. Vocês puderam conhecer a estrutura que a gente conversava aqui, que é muito importante, né? Hoje a gente fala aqui no programa Terceiro Setor da ONG Fala Mulher, mas vamos discutir agora, né, os casos, né, de feminicídio no estado de São Paulo. Tem aumentado, né, para você ter uma ideia, em 2019 foram 154 ocorrências entre janeiro e novembro. Então, somados, as ocorrências chegaram a 182, um aumento de 36%, né? É novo na lei, né? Foi tipificado, qualificado o feminicídio, né? Mas como vocês veem esses casos que vão aumentar, porque vão entrar como estatística, né? Mas como você vê, é uma vitória o crime do feminicídio qualificado na lei? Acho que sim, porque antes acho que era tratado como um homicídio qualquer, mas quando o feminicídio tem uma lei específica, a pena também muda, né? Então acho que isso é muito importante para a sociedade, para as mulheres. Como você acha que o Estado já está preparado para... Na verdade, eu não digo nem o Estado, eu digo as pessoas, né? A sociedade, ela já tem essa consciência do feminicídio, entendeu? Você acha que como a gente pode evitar esses feminicídios com a pessoa tendo, né, total esclarecimento do que é o feminicídio? Bom, é importante, né, ressaltar as medidas protetivas, né, que ela faça uma denúncia, né? Porque até muito tempo atrás, né, era difícil você sair com a medida protetiva da delegacia. A Lei Maria da Penha, então, exato. Isso foi muito importante. Exato, mas mesmo após a Lei Maria da Penha, não era fácil você sair com a medida protetiva. Hoje, com o advento, por exemplo, da Casa da Mulher Brasileira, você já consegue sair de lá. Isso ajuda muito, né? Porque evita
chegue, né, às vias de fato muitas vezes, né? Junto também com eles têm- as medidas protetivas, o Ministério Público tem a Guardiã Maria da eu ia Penha. falar isso. São da GCM, um grupo de policiais, né, que vão acompanhando essas mulheres. Vão na casa, se a mulher concordar, obviamente, né? Acompanha, vão todos os dias para ver como estão indo. Então, eu acho que isso é uma ferramenta muito importante. Assim ela não se sente sozinha, se algo acontece, tem aquele aplicativo Exato, também. o governo do estado de São Paulo agora ele tem, né, o aplicativo que onde a mulher que é assistida, que ela tem medida protetiva, ela faz o cadastro, ela baixa o app e ela tem um botão de pânico, né? Exato. Que já vai direto, quer dizer, é uma evolução muito importante. Grande. Né? Então, acho que essas coisas ajudam a evitar. Né? Infelizmente, acontece ainda. Né? Talvez os casos não são conhecidos pelo judiciário, então, né, tem pessoas que estão morrendo por causa do feminicídio. Agora, você acha que, na verdade, a vítima, ela acaba sendo um pouco, às vezes o agressor está dentro da casa dela, ela acaba sendo um pouco negligente, ela demora para denunciar, vocês acham que isso acontece? Pode acontecer, mas tem casos que são separados há alguns meses, né, 6, 8 meses, e ainda acontece o feminicídio. Então, eu não sei se a pessoa, né, baixa a guarda e não se protege. Acha que já passou, que já acabou e, na verdade... que não teve esse fim feliz, né? Então, acho que é bem complexo. Eu ainda penso que ela... É aquilo que eu falei no início, no bloco passado, né? Ela acredita que ele não é capaz de fazer isso com ela. Porque teoricamente foi o homem que ela se apaixonou, Sim, foi o homem que ela escolheu para casar, foi o homem que ela formou uma família, porque quer dizer, ele fala que como ele vai ser ama capaz disso, de fazer né? isso comigo, né? Então, ela vai passando o tempo... E ela corre esses riscos por causa disso, Sim, né? ela vai passando o tempo acreditando que foi só aquele momento, ou que ele vai mudar, ou que ele nunca mais vai fazer isso, porque ele me ama, foi porque ele estava nervoso, ou sempre vai ter algum motivo que vai prorrogar essa relação, que vai chegar ao ponto da violência psicológica, depois vai para os empurrões, para a agressiva, depois até chegar ao ponto que é o feminicídio. Então, eu acredito que ela acha que isso foi ele a ama demais, ele não tem coragem de fazer isso comigo. Então ela acha, não, ele não vai ter coragem. E aí chega um dia que ele está nervoso, outro dia ele chega que está alcoolizado ou alguma coisa, vai para cima dela e aí é a hora que acontece. Exato, é a hora que realmente acontece. Que chega ao fim e ela nem percebeu, sabe? Morreu e não teve a possibilidade. Que eu acho que está bem divulgado essa questão da violência e dizer que tem órgãos e tem lugares que você possa... Está bem divulgado na mídia, tá? Nos celulares, nas TVs. A informação é essencial, informação, né, na visão de vocês, né? Então, assim, ela acredita que ele não vai ter coragem de fazer isso, entendeu? Então, por isso que ocorre, porque ela não acredita. Mesmo ela tendo a informação, ela ainda acredita que ele não vai ter coragem de fazer isso com ela. Nós estamos chegando nos momentos finais desse nosso programa Terceiro Setor de hoje, mas eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem aí para as mulheres e para as famílias que nos assistem, né, nessa forma aí de utilidade pública, de prestação de serviço. Primeiro você. Então, eu acredito que o mais importante é de não deixar a violência crescer, né? Quando tem um conflito, quando tem esse controle, né, sobre o outro, que é isso que é a violência, né, tentar controlar o outro. Então, de procurar ajuda, né, que seja uma pessoa conhecida ou procura um serviço que atende mulheres, não fica sofrendo sozinha. Você, Zilda, o que você acha? Qual a mensagem que você deixa para o telespectador da Rede Alesp? Eu acho que a mulher ela tem que acreditar nela, nunca desistir. Qualquer dificuldade que ela tiver, procurar, isso que a Suzane falou, procurar alguém, um vizinho, um amigo, um conhecido, um colega dentro de um ônibus, no ponto de ônibus,
fazer o comentário que sempre vai ter uma palavra de dizer para ela, olha, procura tal lugar que a partir de lá ela vai chegar ao objetivo dela e não continuar na violência. Quero agradecer a participação de vocês, muito obrigado aí pela presença neste programa Terceiro Setor. Este foi o programa Terceiro Setor de hoje, no mês das mulheres, aí falamos da ONG Fala Mulher, que cuida, né, e trabalha no combate à violência contra a mulher. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Você vai lá, Rede Alesp, você clica, você começa a seguir a gente, recebe a notificação de todos os nossos programas e pode acompanhar a reprise deste e de outros programas. Até nosso próximo encontro. Tchau!